Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje nos transporta para Paris, onde dois corações exilados se encontram sob um céu estrelado. Alice, uma artista sensível, luta por aceitação em meio às suas inseguranças, enquanto Victor, um músico marcado por traumas, busca se reconectar com seu passado. Juntos, eles enfrentarão os fantasmas que os assombram, redescobrindo o poder do amor como um caminho para a redenção e a cura. Prepare-se para uma jornada de vulnerabilidade, superação e a beleza de um amor que transcende dor. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. As luzes douradas de Paris filtravam-se pelas janelas altas do ateliê, dançando sobre as telas dispostas e os potes de tinta colorida. Alice, com apenas 20 anos, sentia o peso desses raios de sol, um misto de esperança e uma melancolia antiga que insistia em se alojar em seu peito. Seus dedos, manchados de ocre e azul, acariciavam a superfície de uma tela quase terminada, onde formas abstratas de corpos se entrelaçavam em uma valsa silenciosa de cores. A rejeição de sua família, um fantasma insistente, sussurrava em sua mente sempre que ela duvidava de seu talento, de seu lugar no mundo da arte. Eles queriam que ela fosse algo mais, uma advogada, uma médica, qualquer coisa que não fosse uma sonhadora colorindo telas. Mas era ali, entre o cheiro pungente da terebintina e a visão de suas criações ganhando vida, que Alice sentia que existia de verdade. Ela buscava a aceitação, não apenas do mundo, mas de si mesma, de suas emoções complexas que transbordavam em cada pincelada. Paris, para Alice, era um refúgio e um desafio. A cidade que abraçava a arte e a paixão também podia ser implacável. Ela morava em um pequeno apartamento anexo ao ateliê, em um bairro boêmio, onde o espírito artístico pulsava em cada esquina. As noites eram preenchidas com o murmúrio das conversas nos cafés, o riso dos turistas e, ocasionalmente, uma melodia distante que se infiltrava pelas frestas de sua janela. Era em uma dessas noites, enquanto caminhava sem rumo pela Place Dauphine, que ela o ouviu pela primeira vez. Um violoncelo, com sua voz grave e melancólica, emergia da penumbra sob as árvores frondosas. A música não era apenas bonita, era uma narrativa, uma canção de anseios e perdas, tecida com uma habilidade que prendia a alma. Alice se aproximou, atraída como uma mariposa pela chama, e viu Victor. 40 anos, com os cabelos escuros caindo sobre a testa e olhos que pareciam carregar a história de 1000 invernos. Ele tocava com uma intensidade que beirava a dor. Cada nota uma prece, cada arco uma lágrima. Sua presença era magnética, enigmática. Ele não pedia dinheiro, não fazia contato visual com os poucos transeuntes. Ele apenas tocava, imerso em seu próprio universo musical. Alice sentiu uma conexão instantânea, não apenas com a música, mas com a tristeza silenciosa que emanava dele. Era uma tristeza que ela reconhecia, uma versão mais profunda e antiga da sua própria. Ela ficou ali, parada, até a última nota se dissipar no ar noturno. Quando ele finalmente ergueu o olhar, os olhos de Victor encontraram os dela. Havia algo neles, um lampejo de reconhecimento, talvez, ou de uma dor compartilhada. Ele não sorriu, mas havia um calor sutil em seu olhar que acendeu algo dentro de Alice, uma faísca de esperança em meio à sua própria escuridão. Ela hesitou, sentindo-se estranhamente exposta. Sua música, ela começou, sua voz um sussurro. É linda, toca a alma. Victor apenas inclinou a cabeça, um gesto de agradecimento silencioso, e começou a guardar o violoncelo em sua capa desgastada. Alice sentiu uma pontada de desapontamento. Queria saber mais sobre ele, sobre a história por trás daquelas notas. Você toca aqui com frequência? Ela perguntou, tentando prolongar o momento. Ele hesitou, e quando falou, sua voz era rouca, com um sotaque suave que Alice não conseguiu identificar de imediato. Às vezes, quando a música precisa sair. Eu entendo, Alice respondeu, e realmente entendia. Sua arte era assim também, uma necessidade, uma expressão incontrolável. Eu sou artista, pinto. Ela gesticulou vagamente com as mãos manchadas,
Um leve sorriso, quase imperceptível, tocou os lábios de Victor. Eu percebi as cores em suas mãos. Ele olhou para o violoncelo. Cada um tem seu modo de libertar o que está dentro. Aquela breve troca de palavras selou algo. Não era uma promessa, nem um compromisso, mas o reconhecimento de duas almas que falavam a mesma língua, ainda que em diferentes dialetos. Alice se despediu com um aceno, sentindo-se estranhamente leve, como se parte do peso em seu peito tivesse sido aliviado. Naquela noite, de volta ao seu ateliê, ela pegou um pincel e começou uma nova tela, inspirada na melodia melancólica e nos olhos enigmáticos de Victor. As cores eram mais escuras, mas com flashes de luz, refletindo a complexidade que ela sentia ter encontrado nele. Os dias se transformaram em semanas. Alice, impulsionada por uma curiosidade gentil e uma admiração crescente, passou a frequentar a Place Dauphine nas noites em que Victor tocava. Ela não se aproximava demais, respeitando o espaço que ele parecia precisar, mas sempre o observava, absorvendo a essência de sua música. Às vezes, ele a notava e um aceno discreto, um leve sorriso, era a única interação. Em outras, ele parecia alheio a tudo, perdido na profundeza de suas melodias. A arte de Alice também florescia. As cores em suas telas tornavam-se mais vibrantes, suas formas mais ousadas. A tristeza que antes a assombrava começava a se mesclar com uma nova esperança, uma intensidade que ela não sabia que possuía. Juliette, sua melhor amiga, uma mulher vibrante e pragmática que trabalhava em uma pequena galeria de arte no Marais, notou a mudança. "Você tem um brilho diferente, Alice", Juliette comentou uma tarde, enquanto tomavam café em um bistrô. "Suas últimas telas, elas têm uma paixão que eu não via antes." Alice corou, um sorriso tímido nos lábios. "Talvez eu tenha encontrado uma nova fonte de inspiração." Ela falou de Victor com um brilho nos olhos, descrevendo sua música, o mistério que o envolvia. Juliette a ouvia atentamente, com um sorriso compreensivo. "Paris tem essa magia, não é? De repente você encontra algo que muda tudo." Juliette, com sua energia contagiante, incentivava Alice a expor suas obras. "Seu trabalho é incrível, Alice. Você precisa mostrar ao mundo. Deixe de lado essas inseguranças. Sua arte fala por si só." Alice, embora lisonjeada, ainda lutava com o fantasma da rejeição familiar. "E se ninguém gostar? E se eles disserem que é bobagem, como meus pais sempre disseram?" "Eles não são o mundo, Alice." Juliette argumentou, segurando a mão da amiga. "O mundo está esperando para ver o que você tem a oferecer. E eu tenho um contato em uma galeria que adoraria ver seu portfólio." Encorajada pelas palavras de Juliette e pela sensação de que algo estava mudando dentro dela, Alice finalmente concordou em preparar um portfólio. As horas no ateliê se estenderam, preenchidas com uma energia frenética e criativa. Ela pintava com uma nova urgência, cada tela um pedaço de sua alma, um diálogo com suas emoções mais profundas. Em uma dessas noites, Alice decidiu se aproximar de Victor após sua apresentação. A coragem havia se acumulado dentro dela, impulsionada pela convicção de que não poderia mais ser uma mera observadora. "Victor", ela chamou, sua voz um pouco mais firme do que esperava. Ele ergueu o olhar, e um sorriso mais aberto que o habitual iluminou seu rosto. "Alice, que surpresa agradável." Ela sentiu o coração acelerar. Eu queria te agradecer. Sua música tem sido uma inspiração para mim." Ela hesitou, depois continuou. "Eu sou Alice, a artista como eu disse." "Eu me lembro", ele disse, seu olhar caloroso. "Sou Victor, e sua arte, tenho certeza, é tão bela quanto suas palavras." Aquele foi o início. Eles passaram a se encontrar com mais frequência, não apenas na Place Dauphine, mas também em cafés charmosos de Paris. As conversas, inicialmente hesitantes, tornaram-se mais fluidas, mais profundas. Victor falava sobre sua paixão pela música, sobre como ela era seu refúgio, seu modo de expressar o que as palavras não conseguiam. Ele mencionou, de passagem, a saudade de sua terra natal, um lugar distante que ele raramente nomeava, e a dor que carregava em seu passado, sem detalhar.
Alice, por sua vez, abriu-se sobre sua luta para ser aceita como artista, a rejeição de sua família, o medo constante de não ser boa o suficiente. Victor a ouvia com uma paciência e uma compreensão que ninguém antes havia demonstrado. Seus olhos, antes tão cheios de tristeza, agora brilhavam com uma gentileza que acalmava a alma de Alice. Você não precisa ser aceita por ninguém além de si mesma, Alice. Ele disse uma vez, enquanto caminhavam pelas margens do Sena, com as luzes da cidade tremeluzindo na água. Sua arte é sua verdade, e a verdade sempre encontra um caminho. As palavras de Victor ecoaram em Alice, fortalecendo sua determinação. Ele falava com a sabedoria de quem já havia percorrido um longo caminho, de quem havia enfrentado seus próprios demônios e encontrado a paz na expressão. Ela sentia que, ao lado dele, suas inseguranças começavam a diminuir, substituídas por uma confiança que ela pensava ter perdido para sempre. Victor também tinha seu confidente Pierre, um músico experiente que tocava violão em bares de jazz de Montmartre. Pierre, com sua barba grisalha e seu riso fácil, era o oposto do retraído Victor, e sempre o incentivava a ir além das apresentações anônimas na rua. Sua música é um presente, Victor. Pierre argumentou em uma noite, enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho tinto em um pequeno bar. Ela merece ser ouvida por mais pessoas. Por que você não tenta se apresentar em um palco, em um concerto? Victor suspirou, um olhar distante em seus olhos. Não é para mim, Pierre. Eu toco para a música, para a alma. Mas e sua alma? Ela não merece ser celebrada? As pessoas precisam ouvir essa paixão. E você precisa se reconectar com ela de um jeito mais pleno, meu amigo. Pierre olhou para Victor com seriedade. Você ainda se esconde por trás das sombras, não é? Não é hora de sair delas? Pierre sabia que Victor carregava um passado pesado, embora os detalhes exatos permanecessem obscuros. Ele sabia que o amigo havia chegado a Paris muitos anos antes, fugido de algo, e que a música era sua única âncora. Apesar de sua relutância, a sugestão de Pierre plantou uma semente em Victor. A ideia de se apresentar de uma forma mais oficial, de compartilhar sua música com um público maior, era assustadora. Mas a influência de Alice, com sua coragem em abraçar sua própria arte, estava começando a amolecer as barreiras que ele havia construído ao redor de si. Os encontros entre Alice e Victor tornaram-se mais íntimos. Eles visitavam museus juntos, observando as obras de grandes mestres e discutindo as emoções que elas evocavam. Ele a levava a concertos de música clássica, onde a melodia de violinos e orquestras preenchia o ar, e ela via a paixão em seus olhos enquanto ele escutava. Ela, por sua vez, o convidava ao seu ateliê, mostrando-lhe suas telas, explicando as inspirações por trás de cada cor, cada forma. Victor passava horas em silêncio, observando, e a profundidade de seu olhar era a maior validação para Alice. Em uma tarde chuvosa, enquanto estavam no ateliê de Alice, o cheiro de tinta fresca misturando-se ao aroma de café, Victor sentiu uma urgência em compartilhar mais de si. Ele sentou-se em um banco velho, o violoncelo encostado na parede. Alice, ele começou, sua voz mais baixa do que o habitual. Eu nunca te contei de onde venho. Alice parou de pintar e o encarou, seus olhos azuis cheios de curiosidade e carinho. Você não precisa se não quiser, Victor. Eu quero. Ele respondeu com uma determinação silenciosa. Você me faz querer. Ele começou a narrar, a princípio com dificuldade, depois com uma fluidez crescente, a história de sua infância em uma pequena aldeia no interior da Romênia. Falou sobre a beleza selvagem das montanhas, o som das canções folclóricas que ecoavam pelas vales e a conexão intrínseca que seu povo tinha com a música. Seus pais, ambos músicos talentosos, foram seus primeiros professores. Ele descreveu a alegria de tocar, a sensação de pertencer a algo maior que ele mesmo. Mas havia a guerra, ele disse, sua voz embargada. Não a guerra de verdade, mas a guerra da ideologia, da opressão. Minha família, eles eram dissidentes. Minha música era vista como subversiva. Meu violoncelo, um instrumento de resistência. Os olhos de Victor se encheram de uma dor antiga. Eu tinha 15 anos quando meu pai foi levado. Minha mãe tentou me proteger. Me enviou para longe, para Paris.
com a ajuda de alguns amigos. A voz dele falhou. Eu nunca mais os vi. Nunca soube o que aconteceu com eles. Alice ouviu em silêncio, o coração apertado. A profundidade da dor de Victor era avassaladora. Ele havia perdido tudo: sua família, sua terra, sua inocência. Ele continuou, explicando como a música, que antes era uma fonte de pura alegria, tornou-se também um lembrete constante de sua perda, um fardo pesado. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais a usaria para nada além de minha própria alma, que nunca mais a exporia a riscos, a julgamentos. Ele olhou para Alice, a vulnerabilidade nua em seu olhar. Eu me escondi em Paris, vivendo nas sombras, tocando nas ruas para manter a música viva dentro de mim, mas sem a ousadia de buscar um palco. As lágrimas escorriam pelo rosto de Alice enquanto ela o ouvia. Ela se aproximou, sentando-se ao lado dele, e segurou sua mão. Victor, sinto muito. Ele apertou a mão dela. Eu me sinto culpado por ter sobrevivido, por ter deixado para trás. A música me salvou, mas também me aprisionou nessa tristeza. Mas não é culpa sua. Alice sussurrou, acariciando o dorso da mão dele. Você fez o que pôde para sobreviver. E sua música, ela é uma homenagem a eles. Um legado. Não é um fardo, Victor. É um dom que você está carregando, para eles e para o mundo. Naquele momento, as barreiras entre eles desmoronaram completamente. A confissão de Victor não o diminuiu, mas o tornou ainda mais humano, mais real para Alice. Ela viu não apenas o músico enigmático, mas o menino que havia perdido tudo. O homem que havia sobrevivido à dor e encontrado um refúgio na arte. Aquele dia marcou um ponto de virada. A partir dali, a relação deles aprofundou-se, tecida com fios de compreensão, carinho e uma aceitação mútua que curava feridas antigas. Eles se tornaram o porto seguro um do outro, compartilhando não apenas alegrias, mas também as cicatrizes invisíveis que carregavam. A vida de Alice ganhou um novo propósito. Com o apoio inabalável de Victor e Juliette, ela finalmente aceitou a proposta de expor suas obras em uma galeria renomada no Marais. A preparação para a exposição foi intensa, mas Alice trabalhava com uma paixão renovada. Suas telas eram um reflexo de sua jornada, da escuridão à luz, da insegurança à autoaceitação. Victor a visitava no ateliê, observando-a pintar, e seu olhar aprovador era o que ela mais valorizava. A noite da exposição chegou, carregada de uma mistura inebriante de nervosismo e excitação. O ateliê estava transformado, as paredes brancas da galeria exibindo as cores vibrantes das telas de Alice. A sala estava repleta de pessoas, críticos de arte, colecionadores, amigos curiosos. Juliette irradiava orgulho, apresentando Alice a todos. Victor estava ao lado dela, sua presença silenciosa e firme, uma âncora em meio ao turbilhão. As primeiras reações foram esmagadoramente positivas. Os críticos elogiavam a originalidade de sua visão, a profundidade emocional de suas obras. Uma voz nova e promissora na cena artística parisiense, dizia um. Uma artista que pinta com a alma, comentava outro. Alice sentiu uma onda de alívio e alegria. Talvez, apenas talvez, ela finalmente tivesse encontrado a aceitação que tanto almejava. No entanto, em meio aos elogios, uma voz destoou. Um crítico mais velho, com um ar de superioridade, pairou sobre uma de suas telas, onde um corpo feminino se contorcia em cores vibrantes. Interessante, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Alice. Mas um pouco primário. Faltam técnica, refinamento. É muito visceral, pouco cerebral. Talvez com mais tempo, mais estudo, a senhorita possa se aprofundar. As palavras, embora suaves, atingiram Alice como um golpe. O fantasma da rejeição familiar, que ela pensava ter exorcizado, ressurgiu com força avassaladora. Primário, pouco cerebral. Eram as mesmas críticas, os mesmos medos que a atormentavam desde a infância. Ela sentiu o rosto queimar, o sorriso murchar. Apesar de todos os elogios, aquela única crítica minou sua confiança, lançando uma sombra sobre sua conquista. Victor, que observava de perto, percebeu a mudança no semblante de Alice.
Ele se aproximou, colocando uma mão gentil em suas costas. Não dê ouvidos a ele, Alice. Ele sussurrou. Ele não entende a beleza da sua verdade. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Alice sentiu-se exposta, vulnerável novamente. Talvez ele esteja certo, Victor. Talvez eu não seja boa o suficiente. Talvez minha arte seja apenas um capricho, uma ilusão. Ela viu a decepção nos olhos de Victor, mas não conseguiu evitar. A pressão do momento, a busca por validação, a lembrança das palavras de seus pais, tudo se misturou em um turbilhão de insegurança. Ao mesmo tempo, a pressão sobre Victor também aumentava. Pierre, empolgado com o sucesso de Alice, redobrou seus esforços para que Victor se apresentasse oficialmente. A galeria da Alice está cheia de gente, Victor. Ela está voando alto. Você também pode. Pense em um concerto, meu amigo. Mostre ao mundo o que você tem de melhor. A insistência de Pierre, embora bem intencionada, reabriu feridas em Victor. As memórias de sua infância na Romênia, da música sendo usada como arma, da perda de sua família, ressurgiram com uma intensidade dolorosa. Ele começou a se retrair, a passar mais tempo sozinho, tocando seu violoncelo em seu pequeno apartamento, mas sem a mesma paixão de antes. A música, que antes era seu refúgio, agora parecia lembrá-lo da vulnerabilidade, da possibilidade de ser julgado, de reviver a dor de seu passado. Ele sentia-se cada vez mais distante de Alice. A alegria e a leveza que ela trazia para sua vida pareciam agora um fardo, um lembrete do que ele não conseguia ser, do que não conseguia superar. Ele tinha medo de arrastá-la para a sua própria escuridão. Eu não posso, Pierre, ele disse a seu amigo em uma noite. Não posso me expor assim, não posso arriscar. A distância entre Alice e Victor crescia, imperceptível a princípio, mas logo se tornou um abismo. Alice, ainda lidando com suas próprias inseguranças após a crítica, percebeu o afastamento dele. Ela tentou se aproximar, perguntando o que estava errado. Victor, em sua dor silenciosa, apenas respondia com evasivas com um "não é nada, estou apenas cansado". A tensão culminou em uma noite fria de outono. Alice, frustrada com a distância, a frieza, a falta de comunicação, foi ao apartamento de Victor. Ele estava lá, tocando seu violoncelo, mas a melodia era sombria, cheia de angústia. "O que está acontecendo com você, Victor?" Alice perguntou, a voz embargada. "Você está distante, fechado. Eu pensei que tínhamos superado isso, que podíamos compartilhar tudo." Victor parou de tocar, o arco caindo de sua mão. Eu não posso, Alice. Eu não posso. Não posso te arrastar para a minha bagunça." "Sua bagunça?" ela exclamou, as lágrimas começando a rolar por seu rosto. "Eu estou aqui por você, Victor. Eu te amo. E você está me afastando. Eu achava que você me aceitava, que você via minha arte, meus medos, e mesmo assim me amava. Mas você não está fazendo o mesmo por mim." A voz de Victor endureceu. "Eu não sei o que você quer de mim, Alice. Eu te contei sobre meu passado, sobre a dor. Eu não sou como você, livre para expor tudo, para voar. Minha música é minha prisão e meu refúgio. Eu não posso colocá-la em um palco para ser julgada, para ser vista como algo que não é. Então você vai se esconder para sempre?" Alice retrucou, a voz embargada pela raiva e pela mágoa. "Vai deixar que o passado te defina? E vai me afastar porque tem medo de que eu te veja como o homem que perdeu tudo? Eu te vejo, Victor. Eu te vejo como um homem forte, talentoso, que tem tanto a oferecer. Mas você não consegue ver isso em si mesmo. Você não entende a profundidade do que eu vivi, Alice." Victor respondeu, a voz carregada de dor. "Você não sabe o que é perder tudo, ter sua arte distorcida, sua família desaparecer por causa dela. Eu não posso reviver isso. E eu não sei o que é ter minha arte rejeitada pela minha própria família." Alice rebateu, as palavras jorrando em um misto de raiva e desespero. "Ser chamada de primária, imatura. Você acha que eu não entendo o medo de ser julgada? Eu lutei contra isso a minha vida inteira. Mas eu estou aqui, Victor, lutando por mim e por nós. E você está desistindo." A discussão escalou, as palavras cortantes,
cada uma delas abrindo uma nova ferida. Ambos estavam presos em suas próprias dores, incapazes de ver a do outro. As inseguranças de Alice sobre sua arte e o trauma de Victor sobre seu passado se chocaram, criando uma barreira intransponível. "Talvez seja melhor assim", Victor disse, sua voz quase um sussurro, mas com uma finalidade que perfurou o coração de Alice. "Talvez eu não seja o que você precisa. Eu não posso te dar a leveza que você merece." Alice sentiu o mundo desabar ao seu redor. As palavras dele ecoavam o eco da rejeição de sua família, mas dessa vez era a rejeição de quem ela amava. "Se é isso que você quer", ela disse, a voz quebrada. "Se você quer se esconder na sua tristeza, sozinho, então que seja." Ela virou as costas, as lágrimas cegando-a, e saiu do apartamento de Victor, deixando-o para trás em seu próprio silêncio ensurdecedor. A porta se fechou com um baque surdo, e o som parecia selar a perda, a ruptura de algo que ela acreditava ser inquebrável. Alice caminhou pelas ruas de Paris, as luzes da cidade embaçadas pelas suas lágrimas, sentindo o peso da perda e a dor de um amor que parecia ter se desfeito em 1000 pedaços. Aquele foi o momento da separação dolorosa, o ponto em que ambos, presos em seus medos e traumas, se afastaram, acreditando que talvez fosse o melhor caminho para cada um. Os dias que se seguiram à separação foram um borrão de dor para Alice. O ateliê, antes seu santuário, parecia agora um lugar vazio, as cores de suas telas pálidas e sem vida. A crítica da exposição, que antes era uma semente de dúvida, agora florescia em uma convicção amarga. Ela não era boa o suficiente, nem como artista, nem como parceira. Juliette tentava animá-la, mas Alice estava imersa em uma tristeza profunda. "Ele não me entende, Juliette." Ela desabafava, as lágrimas escorrendo. "Ele não vê que eu estou disposta a lutar por nós, por ele. Ele só quer se esconder." Victor, por sua vez, mergulhou em uma solidão autoimposta ainda mais profunda. O violoncelo permaneceu intocado por dias, um testemunho silencioso de sua dor. Ele se sentia um covarde, incapaz de enfrentar seus próprios demônios, e agora havia machucado a única pessoa que o havia feito sentir-se visto, amado. Pierre o visitava preocupado, mas Victor apenas afastava as tentativas de ajuda. "É melhor assim, Pierre." Ele repetia, as palavras vazias. "Ela merece alguém inteiro, não um homem partido como eu." A cidade de Paris, antes vibrante e cheia de promessas, agora parecia um cenário de sua própria melancolia. As praças, os cafés, as margens do Sena, cada lugar era um lembrete doloroso dos momentos compartilhados, dos risos, das promessas silenciosas. Então, a notícia chegou. Uma carta, com um selo e um carimbo da Romênia, foi entregue a Victor. Uma correspondência rara e inesperada de um primo distante que ele não via há anos. A carta trazia notícias devastadoras. A velha casa de sua família na aldeia, o último vestígio físico de seus pais e de sua infância, havia sido destruída em um incêndio. Um acidente, disseram, mas para Victor era o fim. O último elo tangível com seu passado, com suas raízes, havia se desfeito em cinzas. A notícia o atingiu como um raio. Victor sentiu o chão sumir sob seus pés. A dor que ele pensava ter adormecido explodiu em seu peito, uma dor avassaladora e desesperadora. Não havia mais nada para se agarrar, nenhum lugar para voltar, nem mesmo na memória física. A perda da casa de sua família não era apenas a perda de tijolos e madeira. Era a perda da esperança de um dia se reconectar com suas raízes de uma forma concreta. Era o fechamento de um capítulo que ele havia deixado em aberto por tanto tempo. Em meio ao choque e à tristeza, uma clareza dolorosa se abateu sobre ele. A casa, seu passado, havia se tornado uma prisão para sua alma. Ele havia se agarrado a ela, à memória dela, como uma desculpa para não seguir em frente, para não abraçar o presente. A destruição da casa, por mais trágica que fosse, era também uma libertação. Não havia mais para onde se esconder. Não havia mais um passado tangível ao qual ele pudesse retornar, que o prendesse à dor e ao medo. Ele precisava enfrentar seus demônios,
não apenas para si mesmo, mas também por Alice. Ele percebeu que a verdadeira conexão com suas raízes não estava em um lugar físico, mas dentro dele, em sua música, em sua capacidade de amar e de se expressar. Victor pegou o violoncelo, que parecia pesado em suas mãos. Pela primeira vez em dias, ele tocou. Mas desta vez, a melodia não era de angústia, era de luto, sim, mas também de uma nova resolução, de uma promessa a si mesmo e aos seus pais de que ele honraria seu legado não se escondendo, mas florescendo. Enquanto isso, Alice, em seu ateliê, teve sua própria epifania. Ela estava observando suas telas, as mesmas que haviam sido elogiadas e criticadas. As palavras do crítico, primário, pouco cerebral, ainda ecoavam, mas desta vez, algo era diferente. Ela olhou para a tela onde havia pintado a melancolia de Victor. As cores escuras e vibrantes se misturando. Não era primário, era puro. Era a expressão de sua alma, sem filtros, sem as restrições que a sociedade tentava impor. Juliette, entrando no ateliê, encontrou Alice olhando para a pintura com uma intensidade renovada. "Você está bem, Alice?" Ela perguntou, preocupada. Alice virou-se para a amiga, os olhos marejados, mas com uma nova luz. "Não, eu não estou bem, mas eu entendi. Não é sobre eles, Juliette. Nunca foi sobre a aceitação deles. É sobre a minha verdade. E Victor, ele sempre viu isso em mim, mesmo quando eu não via. E eu o rejeitei por causa dos meus próprios medos." Ela se lembrou das palavras de Victor. Sua arte é sua verdade, e a verdade sempre encontra um caminho. Ela tinha deixado suas inseguranças definirem o que ela era e o que ela sentia. E ela havia deixado Victor se afastar porque estava presa em sua própria dor. Mas ele havia a ensinado a ver o valor em sua própria essência. E agora era a vez dela lutar por ele. Alice sabia o que tinha que fazer. Ela precisava ir atrás dele, não para pedir desculpas por suas palavras, mas para mostrar que ela estava disposta a lutar pelo amor deles, a lutar por ele para que ele pudesse lutar por si mesmo. Ela pegou seu casaco, o coração batendo forte no peito. "Eu preciso ir até ele, Juliette." "Vá," Juliette disse com um sorriso de encorajamento. "Vá e não olhe para trás." Alice correu pelas ruas de Paris, sob um céu que começava a salpicar-se de estrelas. Ela sentia um misto de medo e esperança, mas acima de tudo, uma determinação inabalável. Chegando ao apartamento de Victor, ela hesitou por um momento, as mãos tremendo. "Respire fundo, Alice. Você é uma artista. Você luta pela sua verdade." Ela bateu na porta. Victor abriu, seu rosto pálido, os olhos inchados de lágrimas. Havia um violoncelo em suas mãos. Ele estava prestes a sair, talvez para a Place Dauphine, talvez para lugar nenhum. Ele parecia surpreso ao vê-la ali. "Alice!" Ele sussurrou, a voz embargada. "Eu soube da sua casa, Victor." Ela disse, sua voz suave, mas firme. "Sinto muito." As lágrimas rolaram pelo rosto dele. "Está tudo acabado. Não há mais nada." "Não, Victor," Alice disse, dando um passo à frente, sua mão alcançando o rosto dele. "Não está tudo acabado. É um recomeço. É uma libertação." Ela olhou profundamente em seus olhos. "Você se escondeu atrás da sua dor por muito tempo, Victor. E eu me escondi atrás das minhas inseguranças. Mas nós não precisamos fazer isso. Nós podemos enfrentar isso juntos." Ela segurou o violoncelo dele. "Sua música não é um fardo, Victor. Não é uma prisão. É um presente. É o seu legado. É a voz dos seus pais, do seu povo. E ela precisa ser ouvida. Você precisa ser ouvido." Victor a olhou, a surpresa e a esperança misturadas em seu olhar. Eu não sei como, Alice. Eu estou com medo." "Eu sei," ela disse, sua voz carregada de carinho. "Eu também estou. Mas você me ensinou que a verdade sempre encontra um caminho. E a verdade é que eu te amo, Victor. E eu estou disposta a lutar por você, a te ajudar a encontrar essa verdade novamente." Ela tocou o violoncelo novamente. "Sua música é parte de você. Não deixe que o medo apague a sua luz." Naquele momento, sob o céu estrelado de Paris, com as luzes da cidade testemunhando, Victor sentiu uma barreira desmoronar em seu coração.
A dor da perda ainda estava lá, mas a clareza nas palavras de Alice, o amor em seus olhos, acendeu uma nova chama. Ele soltou o violoncelo, que caiu suavemente contra a parede, e puxou Alice para um abraço apertado. As lágrimas escorriam por ambos os rostos, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de reconciliação, de um amor que havia sobrevivido à tempestade. Eu também te amo, Alice. Ele sussurrou em seus cabelos. E eu estou cansado de me esconder. Aquele abraço sob o céu estrelado de Paris era mais do que um reencontro. Era uma promessa, um compromisso de enfrentar o futuro juntos, de curar as feridas, de aceitar que o passado não os definia, mas os moldava em seres mais fortes e resilientes. Eles haviam encontrado um no outro não apenas um amor, mas um caminho para a redenção. Os meses seguintes foram um período de cura e de recomeço para Alice e Victor. A jornada não foi fácil, pois as cicatrizes do passado não desaparecem da noite para o dia, mas agora eles tinham um ao outro para apoiar e para compartilhar o fardo. Victor, embora ainda sentisse a dor da perda de sua família e de sua casa na Romênia, começou a ver a destruição não como um fim, mas como um marco, um ponto de virada para uma nova fase de sua vida. Ele começou a compor novamente, mas desta vez, suas melodias eram um misto de melancolia e esperança, uma celebração da vida e da resiliência humana. A música, que antes era uma âncora para o passado, tornou-se uma bússola para o futuro. Pierre, seu amigo, notou a transformação. Victor começou a aceitar convites para tocar em pequenos concertos em cafés e salões de arte, inicialmente com nervosismo, mas gradualmente com uma confiança renovada. Suas apresentações eram íntimas, poderosas, e o público ficava cativado pela profundidade de sua música e pela emoção que ele transmitia. Ele falava pela primeira vez sobre sua história, sobre a Romênia, sobre a perda e a redescoberta, usando sua música como uma ponte entre seu passado e seu presente. Alice estava sempre lá, na primeira fila, seus olhos brilhando de orgulho e amor. A cada nota que ele tocava, Alice, por sua vez, continuou a florescer em sua arte. A crítica do passado, embora ainda fosse uma lembrança, não tinha mais o poder de paralisá-la. Ela entendeu que sua arte era uma expressão de sua verdade, e essa verdade não precisava da validação de todos. As telas que ela começou a pintar após a reconciliação com Victor eram mais audaciosas, mais vibrantes, cheias de uma nova luz e uma energia que refletiam a plenitude que ela encontrou em seu relacionamento. Juliette, que havia sido uma rocha para Alice, a ajudou a organizar uma nova exposição. Desta vez, Alice escolheu um tema que era profundamente pessoal: Corações Exilados, uma série de pinturas inspiradas em sua própria jornada e na de Victor, na busca por aceitação e na capacidade do amor de curar. Havia telas que retratavam a solidão de Victor na Place Dauphine, outras que mostravam a luz que ele trouxe à vida dela, e a mais central, uma representação abstrata dos dois, entrelaçados em cores quentes e vibrantes, sob um céu estrelado. A noite da exposição foi um sucesso. As pessoas se aglomeravam em torno das obras de Alice, absorvendo a emoção que irradiava de cada tela. Os críticos, desta vez, não tiveram nada além de elogios. Alice transcendeu suas inseguranças e criou uma obra-prima de emoção e resiliência. Escreveu um jornal de arte. Ela nos lembra que a arte mais pura nasce da alma, dizia outro. Mas para Alice, a maior validação era o olhar de Victor, que a observava de longe, um sorriso terno em seus lábios. Quando a multidão começou a diminuir, Victor se aproximou dela. Suas obras são magníficas, meu amor. Ele sussurrou, beijando sua testa. Você encontrou sua voz. E você me ajudou a encontrá-la. Ela respondeu segurando a mão dele. Você me mostrou que a vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza. De repente, Victor soltou a mão dela, com um brilho misterioso nos olhos. Eu tenho uma surpresa para você. Ele caminhou até um pequeno palco que havia sido montado em um canto da galeria, onde seu violoncelo já estava esperando. Um holofote se acendeu sobre ele, e a atenção de todos se voltou para Victor. Um silêncio expectante pairou no ar. Alice olhou para ele, o coração batendo forte.
e viu a determinação em seus olhos. Ele não estava mais se escondendo. Victor pegou o arco e, com uma respiração profunda, começou a tocar. A melodia que emergiu do violoncelo era diferente de tudo que Alice já havia ouvido dele. Era uma composição nova, vibrante e cheia de vida, mas com uma doçura subjacente que remetia à sua história. Era uma canção de amor, de perda, de redenção, de um recomeço. As notas dançavam pelo ar, contando a história dos corações exilados, de dois amantes que haviam encontrado um no outro a aceitação e a força para enfrentar seus passados e construir um futuro. A música falava de campos floridos, de rios que cantavam, de montanhas que guardavam segredos, da beleza de Paris, da dor da separação e da alegria do reencontro. Victor tocava com uma paixão avassaladora, seus olhos fixos em Alice. Cada nota era uma declaração de amor, um compromisso, uma celebração de tudo o que eles haviam superado. As lágrimas escorriam pelo rosto de Alice, mas eram lágrimas de pura felicidade, de gratidão. Ela sentia que cada fibra de seu ser estava conectada à música dele, à sua alma. Quando a última nota ressoou e o silêncio preencheu a galeria, um aplauso estrondoso irrompeu. Victor desceu do palco e se dirigiu diretamente a Alice, seus olhos cheios de uma luz que ela nunca havia visto antes. "Essa é para você, Alice", ele disse, sua voz embargada pela emoção. "É a história do nosso amor, da nossa redenção. É a canção de dois corações exilados que encontraram seu lar um no outro." Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Dentro dela havia um anel simples, com uma pedra delicada que cintilava sob as luzes da galeria. "Alice, você aceita ser minha parceira na vida, na arte e na música, para sempre?" Alice, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sorriu e balançou a cabeça vigorosamente. "Sim, Victor. 1000 vezes sim." Ele colocou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo apaixonado, enquanto os aplausos da multidão ecoavam ao redor deles. Naquele momento, sob o céu de Paris, com sua arte em exibição e a música de Victor preenchendo o ar, Alice e Victor sabiam que haviam encontrado seu lugar no mundo. Seus passados, com todas as suas dores e desafios, não eram mais cadeias, mas alicerces sobre os quais eles construiriam uma vida juntos, plena de amor, arte e uma melodia que finalmente era deles, inteiramente deles. A arte e a música haviam se tornado não apenas meios de cura, mas a própria essência de sua união, uma sinfonia de amor eterno. Espero que você tenha gostado dessa linda história de amor. A jornada de Alice e Victor nos lembra que, mesmo diante de traumas do passado, o amor pode florescer e transformar nossas vidas. Eles enfrentaram suas inseguranças e medos, mostrando que juntos podem superar qualquer obstáculo. Que história emocionante, não é? Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.